Olá, meninos! E aí? Vamos lá então para mais uma aula, certo? Lembrando que nesse período, então a gente está fazendo umas aulas online. Estou aí postando todos no canal do YouTube para ficar mais fácil o acesso de vocês. Tendo dúvida, pode comentar aí embaixo do vídeo e aí depois eu respondo. Sugestão de vídeo também, pode falar. Ó, professor, não entendi esse conteúdo aqui. Tem como você explicar por vídeo? A gente vai fazendo. Não podendo esquecer que retomando para a sala de aula, a gente passa dá uma pincelada novamente nesses conteúdos, passa por todos eles, vendo aí se ficou alguma coisa para trás, alguma dúvida, refazendo atividades, e aí a gente vai então sanando todas as dúvidas que possam surgir, certinho? Do resto, vocês têm meu e-mail, vocês podem mandar mensagem aí por e-mail ou até mesmo aí pelo canal e eu vou respondendo vocês, ok? Então vamos lá. Peguem aí a apostila de vocês no capítulo 3, que nós estamos com o tema composição química das células, e hoje então nós vamos lá para a página 56 da apostila falar um pouquinho sobre as substâncias orgânicas, ok? Que nós temos então aí. Peguem aí a apostila, vão acompanhando. Estou aqui com minhas tabelinhas, com os nomes específicos para mim então poder falar para vocês, para que eu possa ir falando certinho e depois dúvidas já sabem onde encontrar o meu contato. Vocês aí já possuem. Então vamos lá para as substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas eu tenho que lembrar que elas são substâncias grandes e complexas. Mas o que torna essas substâncias orgânicas é só por ser grande e complexa? Não. Elas vão possuir na sua estrutura átomos de carbono e átomos de hidrogênio, certo? Que vão aí compor os seres vivos. Então, mas professor, toda estrutura então que é composta por átomos de carbono e hidrogênio são estruturas orgânicas? Não necessariamente. Nós temos, por exemplo, o polietileno, o PVC, a poliamida, que são substâncias que possuem na sua estrutura esses átomos, mas elas não são encontradas nos seres vivos. Por não serem encontradas nos seres vivos, essas estruturas, então, elas não são compostos, classificados como compostos orgânicos, certo? E o gás carbônico? O gás carbônico, ele possui o carbono na sua estrutura, só que ele não possui as propriedades físicas e químicas que vão caracterizar esse grupo de substâncias. Então, o gás carbônico também, ele não entra como composto orgânico, certo? E aí, nós temos o processo da fotossíntese, que a gente não pode esquecer, que é da onde vem grande parte desses compostos orgânicos, como por exemplo aí a glicose que a gente utiliza. Então, a fotossíntese, ela consiste num processo em que a planta vai absorver água e sais minerais, levar até principalmente a região das folhas e transformar essa seiva bruta numa seiva elaborada. Ela vai transformar isso através de reações metabólicas. Nessas reações metabólicas, a planta então vai conseguir fazer a produção da glicose, que vai depois sendo transformada aí em proteínas, carboidratos e lipídios que a gente vai ver mais para frente. Sempre lembrando que a fotossíntese ela faz a constituição, então ela vai construir a construção dessa molécula. E a respiração, que é o oposto então da fotossíntese. A respiração aeróbia é uma respiração que vai então degradar essas moléculas orgânicas produzidas pela planta. Então toda a produção, por exemplo, no nosso planeta, ela vem desses organismos produtores, que nós vamos ter aí as plantas e as algas. Depois disso, é claro que também tem outros aí como cianobactérias, por exemplo. Mas aí nós temos esses organismos produtores que vão constituir essas moléculas orgânicas e depois então ela vai sendo passada de organismo para organismo através de uma cadeia alimentar e aí vai sendo degradada ou vai sendo estruturada de uma maneira diferenciada. Lembrando então que no processo de fotossíntese eu tenho a construção de moléculas orgânicas e no processo de respiração eu vou ter a degradação dessas moléculas orgânicas, que vai resultar aí na quebra de moléculas orgânicas que produz gás carbônico,
água e, é claro, o principal objetivo que vai ser a energia, certo? Então, essas moléculas orgânicas, ainda na página 56, nós temos aí as funções. Essas moléculas orgânicas, elas têm as funções estruturais, já vem aí marcado na apostila de vocês, e essas funções estruturais a gente também pode ser encontrada na nomenclatura como estruturais, construtoras ou também chamadas de plásticas. Isso também vai dependendo muito do autor ao qual a gente vai se referir, certo? Então, qual é a função de uma molécula, de uma substância orgânica estrutural? O próprio nome já diz, é fazer estrutura, montar uma estrutura. São as substâncias que vão então arquitetar a célula, certo? O tecido, como por exemplo o colágeno, como por exemplo também a celulose, que vão dar forma, consistência, estrutura ao organismo em si. Nós também temos as substâncias que são energéticas. As substâncias energéticas, o próprio nome também já diz, né? Energia. São elas que vão fornecer essa energia para que as células realizem todo o seu trabalho celular. E de onde vem essa fonte de energia, por exemplo? Aí pode vir da glicose, pode vir do amido, pode vir do glicogênio. Isso vai dependendo do seu tipo de alimentação ao qual você tem aí ao longo do seu dia. Também temos as substâncias chamadas de substâncias controladoras, ou também aí chamadas, na apostila diz, informacionais. Controladoras ou informacionais são então substâncias que vão controlar as atividades celulares. Quem controla essas atividades celulares? Aí nós temos DNA e RNA. Por isso que elas podem ser classificadas como depositárias de informação ou também executoras de informação. Isso vai depender de quem eu estou falando, de DNA ou RNA, e em qual etapa aí do processo que a gente vai ter. Certo? Também podemos encontrar, aí na apostila não está falando, mas vem em algumas nomenclaturas, as substâncias chamadas de substâncias reguladoras, que entram aí as vitaminas e os sais minerais. Lembrando que as vitaminas encontradas aí na nossa alimentação de uma maneira muito ampla, muito vasta, né, nós temos elas sendo compostos orgânicos. Mas as substâncias inorgânicas, elas já não são compostos orgânicos, né? Como no caso os minerais. Então, tanto o nome já diz, inorgânicos, né? São não orgânicos. E aí nós temos como, por exemplo, os minerais que também fazem parte da nossa alimentação. E eles então ajudam na regulação do nosso organismo, na regular todo o nosso metabolismo, ok? Lembrando que quando eu falei que, por exemplo, na fotossíntese eu tenho as estruturas sendo montadas, a célula criando substâncias orgânicas, e na respiração eu tenho o processo contrário, a desmontagem, né? O desmontar dessas substâncias orgânicas para que então eu tenha a energia. Por quê? Quando a célula, a planta, desculpa, ela faz o processo de fotossíntese, ela está fazendo o quê? Ela está incorporando átomos de carbono, e nessa incorporação desses átomos de carbono, formando a molécula de glicose, né, C6H12O6, 6 átomos de carbono ligados a 12 hidrogênios ligados a 6 átomos de oxigênio, eu vou possuir então aí o que? Uma molécula complexa. A planta, ela investe energia para construir essa molécula complexa. Qual o objetivo disso? O objetivo é que quando a planta agora pega essa molécula complexa, após ser produzida na fotossíntese, e quebra essa molécula complexa, né, aí liberando o gás carbônico, eu tenho a liberação de uma energia muito maior do que a energia que foi empregada para construir essa molécula. Então eu gasto pouca energia, vamos assim dizer, né? Pouca energia para construir a molécula de glicose, mas quando eu quebro ela no processo de respiração celular, que as plantas realizam e que nós também realizamos, eu vou ter uma liberação muito maior. Então, a construção e a desconstrução dessas moléculas, elas recebem o nome de anabolismo e catabolismo. Então, no anabolismo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aí, em geral, uma reação de condensação. Ela vai ser uma reação por desidratação. Então, é quando a planta, por exemplo, ela vai pegar essas moléculas,
por exemplo, de gás carbônico, água e tudo mais, e vai então aí por um processo de desidratação juntar essas moléculas e fazer uma molécula mais complexa na reação, na reação anabólica. Então, no anabolismo, eu tenho a junção de moléculas mais simples para formar uma molécula estrutural mais complexa. Então, na união de duas moléculas orgânicas, eu tenho a liberação de uma molécula de água. Por isso que é chamado de reação por desidratação, certo? Já no catabolismo, o catabolismo é o processo contrário do anabolismo. Numa reação catabólica, eu vou ter a degradação de uma molécula. Então, é como se na fotossíntese eu tivesse o anabolismo e na respiração celular, que eu estou quebrando o que a fotossíntese produziu, no caso a glicose, eu vou ter uma reação de catabolismo. No quebrar, na reação de catabolismo, ao quebrar a molécula de glicose, por exemplo, eu vou ter aí então a liberação de energia. Mas eu tenho também a adição de água, porque